Para fazer uma palestra sobre anarcossindicalismo. É meio complicado falar de anarcossindicalismo porque as pessoas não têm um entendimento muito claro das coisas. O que significa para você anarquismo? Anarquismo para mim é zona. É a liberdade, né? Quer dizer, é o respeito à liberdade individual. Não vai resolver problema nenhum da nação. Anarquia é complicado. É desarrumar tudo para arrumar tudo de uma maneira organizada. Eu costumo definir anarquismo como um jeito de ser e de estar no mundo. Anarquia? Pai, eu não sei não. É tipo assim, o lado comunista, né? Comunista político. Seria o ápice do comunismo. Não é que seja só bagunça, entendeu? É uma espécie de protesto, mas é um protesto meio desordenado, né? A ideia sempre de associar o anarquismo à desordem, à bagunça, isso é um pouco efeito da ideologia dominante, né? Os anarquistas eram também pela ordem, né? Por uma nova ordem, né? Se eu perguntar para a senhora o que é anarquismo, o que a senhora me diria? Isso aí eu não sei o que é não, acho que isso aqui é matar gente, porretada, chicotada, eu acho que é isso. Anarquismo é chicotada? É, chicotadas, pancadaria, trabalhar dia e noite sem ganhar nada. Eu acho que é isso. Tem muita gente, por exemplo, que acha que anarquia é bagunça, quando não tem nada a ver. Quem acha que anarquia é bagunça é quem está no poder, quem está usufruindo de toda essa miséria que a gente está pagando o pato aqui. Eu cheguei aqui e fui visitar o Lula. Me recebeu como um imperador, compreendeu? Dono do ABC. O Brizola tinha uma certa ressentimento comigo. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Não é uma questão de vaidade entre o senhor e ele, essa desavença? Ou tem... Não há desavença. Não há desavença. Não é uma há uma vaidade incompatibilidade. pelo campo? Nós pensamos diferente. Porque eu nunca tinha ido a São Borja no túmulo do Getúlio Vargas. O Lula é a espuma da história. Ele não teve de entrar ainda em águas mais profundas. E o Brizola não compreendia que lá nas bandas de São Paulo, né, o Paulinho e Medeiros, nós sindicalistas... Tem gente que acha que no Brasil tem sindicato. Não tem sindicato. São repartições públicas mantidas pelo Estado através do imposto sindical, da FAT e de muitas outras formas de apoio que terminam sendo corrupção para o trabalhador, para eles manterem a classe trabalhadora desorganizada, como aconteceu agora, nessas manifestações que nós tivemos em junho, onde Lula chama os dirigentes das centrais sindicais para falar para eles que eles devem manter os trabalhadores quietinhos, longe dessas mobilizações, que eles têm que manter os trabalhadores na fábrica, que não pode falar mal da Dilma. Poxa vida, desde quando sindicato é para ficar protegendo, defendendo patrão, governo ou qualquer partido? Isso não tem nada a ver. Começamos a aprender as coisas no sindicato, nos opondo à visão que Getúlio tinha do movimento sindical. Ou seja, nós éramos contra e dizíamos alto e bom som, porque, sabe, a estrutura sindical brasileira é cópia fiel da Carta de Lavoro de Mussolini. E foi aquilo que balizou grande parte da atuação dos dirigentes sindicais de São Paulo. O Brasil não tem sindicato porque os sindicatos foram destruídos por Getúlio Vargas, que criou esse sindicato atrelado ao Estado, mantido pelo Estado através do imposto sindical, e que destruiu as organizações livres que existiam anteriormente. Eu faço parte da Confederação Operária Brasileira, que é a seção brasileira da Associação Internacional dos Trabalhadores, porque acreditamos que a nossa luta, a luta dos trabalhadores, não é uma luta do Brasil, não é uma luta de metroviários, não é uma luta de taxistas, é uma luta de toda a classe trabalhadora. Porque a riqueza dos que são ricos, o poder dos que são poderosos, só sai através do trabalho. E só nós é que fazemos o trabalho, só nós é que construímos as riquezas. Então, a classe trabalhadora, durante toda a sua história, ela vem lutando pela igualdade. Desde a grande revolta de Espartacus contra o Império Romano, passou pela revolta dos escravos aqui no Brasil, os quilombos de Palmares e tantos outros quilombos que tiveram. E é sempre assim.
brasileiro tinha interesse em substituir a mão de obra escrava por uma mão de obra imigrante, de preferência europeia, de preferência branca. Um forte contingente proveniente da Itália, né? Outros da Espanha, etc. Quer dizer, misturam quase que num dialeto urbano, né? Muitas expressões e muitas entonações e sotaques próprios dessas outras línguas, né? E isso tem até hoje, né? Nos falares paulistanos nós temos ainda marcas dessa tradição. Com os italianos e espanhóis que aqui chegaram, vieram também novas ideias de mudança social, entre elas o anarquismo. O anarquismo é uma ideologia. E como ideologia, ela pretende transformar a realidade. Uma sociedade, obviamente, sem Estado, né, com o fim do Estado, a substituição desse Estado por organizações de trabalhadores. Por causa da Primeira Guerra Mundial, os alimentos do Brasil ficaram mais caros, sem que houvesse um reajuste nos salários. Por décadas, os operários lutaram por melhores condições de trabalho e pelo direito de se mobilizar. Isolados, encontraram uma voz comum nos sindicatos e nos jornais operários, entre eles a Plebe, do jornalista e anarquista Edgar Lenroth. O Edgar Lenroth, ele é um elemento chave para a gente entender toda essa história do anarquismo no Brasil. Ele é um tipógrafo, ou seja, ele domina o ofício. Então, ele vai fundar o primeiro jornal anarquista aqui em São Paulo, que é a Terra Livre. E depois ele vai fundar um outro jornal, que é a Lanterna, que é um jornal que tem um caráter muito mais localizado, que é o anticlericalismo. O Edgar tinha esse papel, ele tinha esse dom da oratória, do convencimento, da persuasão. O Edgar foi responsável por articular os primeiros comícios em praça pública. E no correr do movimento, na medida que o movimento foi ganhando força, as greves foram acontecendo nos bairros e algumas indústrias, a greve geral estava sendo anunciada como uma possibilidade, ela estava sendo trabalhada no seu fazer. O Edgar lança um jornal anarquista chamado A Plebe em junho de 1917. O jornal A Plebe ele se tornou, em determinado momento, basicamente o porta-voz das reivindicações operárias. Esses jornais, eles comunicavam à classe trabalhadora parte das demandas, claro, com um filtro ideológico, né? E mais um filtro ideológico que formava, em alguma medida, uma cultura, isso é muito importante, uma cultura política de protesto. Porque contestar, acontece um monte de merda aí que rola em cima da gente, não é simplesmente uma moda, um uso de visual, curtir um som barulhento e usar de violência contra as pessoas. Você entendeu? A nossa violência que está no som, está no visual. Nosso jeito de dançar e alguns idiotas que a gente dá porrada na rua de vez em quando, os parasitas, é só um choque na sociedade para acordar as bestas aí, ó, que não sente que estão sendo fodidos todo dia aí, ó, por políticos, militares e burguesia em geral. A burguesia do poder. Então essa cultura política de protesto, ela em grande medida, né, ela é autoral dos anarquistas, ou seja, a autoria dela é essencialmente libertária. Eu achei isso muito rock and roll, velho, é muito anarquia, eu gosto muito desse perfil anárquico. O trabalho feminino tem uma importância enorme, o trabalho infantil também, não é? Aliás, sem legislação de controle mínimo, né? Então há uma exploração enorme da força de trabalho feminina e infantil, ao lado, evidentemente, da força de trabalho masculina. E as condições, então, de trabalho e de vida são extremamente precárias. A exploração também era sentida na carga horária. 11 horas nas tecelagens e 12 a 16 horas nos serviços de limpeza pública. Diminuição da carga horária de trabalho, que era muito extensa, como já tinha acontecido na Europa, queriam baixar também no Brasil. Quer dizer, eram formas, então, de você suavizar. Em 1917, para quem não sabe, houve aqui uma grande greve geral que paralisou totalmente a cidade de São Paulo e várias outras cidades de toda essa região e do interior. E que nessa greve, organizada pela Federação Operária de São Paulo, os trabalhadores conquistaram a jornada de 8 horas. Até então se trabalhava 15, 16 horas. Conquistaram a regularização do trabalho de menores e de mulheres. Conquistaram o direito a férias, ao fim de semana remunerado. Conquistaram assistente à saúde e uma série de outras coisas. E durante todo esse tempo eles mantiveram
um combate intenso contra a polícia. Durante 2 semanas, os trabalhadores tomaram conta da cidade, como aconteceu há pouco, durante o mês de junho, nas manifestações espontâneas que a gente assistiu. A propaganda libertária feita pela imprensa anarquista, aliada aos métodos de ação direta, produziu na incipiente classe trabalhadora urbana o nascimento de uma consciência até então não imaginada. Sindicatos, associações de classe e ligas operárias começavam a fazer parte do cotidiano dos trabalhadores paulistas. Na Moca, um bairro tipicamente fabril, surge a primeira liga operária. Logo em seguida, outros bairros como Belenzinho, Água Branca, Brás, Ipiranga, Cambuci, Bom Retiro também formavam suas ligas. E essa é a grande novidade da greve de 17, né? As ligas de bairros que foram se organizando nos meses de maio e junho, principalmente. No caso do Brasil, quer dizer, os conselhos que apareceram em 1917 eram conselhos normalmente de operários, né? Operários urbanos, né? Quer dizer, no campo essa coisa não se estendeu, operários urbanos, mas de diferentes sindicatos, de diferentes ofícios, né? Mas então existia ali, em forma molecular, né? Uma estratégia que é, naquele momento, anarquista, mas que guarda muitas semelhanças, né, com as teses que tanto anarquistas quanto socialistas desenvolviam na Rússia, e antes da Rússia isso pode ser visto no importantíssimo movimento revolucionário do século XIX na França, que foi a Comuna de Paris. Em 1871, a Comuna de Paris, que durou 72 dias, em que os trabalhadores ficaram sob o controle da cidade durante 72 dias, mantendo em autogestão todos os trabalhos, apesar de estar sob um cerco do exército alemão e sendo atacados e bombardeados pelas tropas de Versalhes, que eram as tropas da burguesia. Nessa época, os trabalhadores descobriram que é fundamental que a organização dos trabalhadores esteja preparada para no dia seguinte a vitória dos trabalhadores, quando os burgueses forem embora, quando o governo se desmanchar sob a força da luta dos trabalhadores, os trabalhadores têm que ter as condições de assumir o controle e a gestão de toda a sociedade, dentro de uma nova forma, não com o objetivo de explorar, como existe hoje no capitalismo, mas com o objetivo de atingir as melhorias que a sociedade procura. A repressão era realmente brutal e era considerada quase um elemento natural, porque geralmente o movimento dos trabalhadores era associado ao anarquismo também para destacar a periculosidade, porque os anarquistas, tanto assim em parte da grande imprensa ou no discurso do Estado, eram apresentados como bandidos. Até agora, a maioria, eu não sei se os caras entenderam bem, mas a maioria está achando que esse protesto de quebrar tudo e tal é legal. A opinião do povo prevalece. Eu não quero aqui, eu dou a minha opinião. Eu não sou a favor de tipo de quebra-quebra, protesto, porque eu acho que é vandalismo. Vandalismo é o cacete. Será que nós formulamos mal a pergunta? Paralisação. Outras formas de ação direta eram a sabotagem, o boicote e o confronto com policiais. Eu estou dizendo que os sindicalistas foram para a esquerda empurrados pelo movimento da sociedade. Se dependesse deles exclusivamente, não haveria movimento de esquerda no Brasil. O Lula está dentro do sistema, a sua mente está dentro do modelo econômico, como o do Fernando Henrique. Só que o Lula vem por baixo, o Fernando Henrique por cima. Eles estão se acotovelando, as duas equipes, para executar o mesmo programa neoliberal. Tanto que tem muitos analistas norte-americanos, nas universidades e na imprensa, o programa do Lula de que acham, o programa do Lula de neoliberal não é meio forte, não. O que acha o ex-presidente Fernando Henrique para a privataria usada para o processo de privatização das empresas estatais? Vamos ouvir o que diz o ex-presidente. O senhor queria privatizar a Petrobras e quebrou o monopólio estatal do petróleo. A Petrobras se transformou numa grande empresa em função da competição e de uma agência independente e, portanto, da diminuição da pressão política sobre a empresa. Aliás, presidente, eu interrompi o senhor quando o senhor falava das ações. Eu dei o exemplo dessa. Pega um outro exemplo, a Anatel, agências de telecomunicações. Telecomunicações. Bom, nós fizemos aí sim privatizamos as telecomunicações. Nós fizemos a privataria. Não era voto, é dinheiro, porque aquilo dá negócio. Bom,
nós fizemos nosso dinheiro. Não é? Então, aquilo ali, era um dinheiro, uma empresa estatal. Não, estava na mão dos setores que tinham acesso aos órgãos de decisão, de controle, de governo, para dividir a influência nas várias empresas. E o processo tecnológico atrasado. Bem, então nós fizemos a privatização. Como? Privataria. Exatamente. Porque, mas houve alguma malandragem. Pirataria, né? Pirataria. Quem ganhava? Quem dava mais? É dinheiro, porque aquilo dá negócio. É dinheiro, porque aquilo dá negócio. Para o governo era importante que houvesse competição, porque aquilo dá negócio. É dinheiro, porque aquilo dá negócio. Não é? Porque o patrimônio público você tem que ter competição para valer mais, senão, porque aquilo dá negócio. Ele tinha interesse em que alguns fundos de pensão participassem para montar consórcios que pudessem disputar, porque aquilo dá negócio. De dizer, olha, nós estamos suscitando que, eu acho que era Previ, participe de um consórcio com o objetivo de aumentar o valor do que nós íamos vender, porque aquilo dá negócio. E diga de passagem, a Previ era, como ainda é hoje, altamente influenciada pelo PT. Bom, agora, por que eles entravam? Porque eles já tinham ações nas empresas, na Telefônica. Isso valorizaria o patrimônio deles se eles entrassem num grupo de controle. Subiria o valor. Então eles entraram em muitas, e era justo que entrassem. E ganharam e fizeram privataria. Um bom negócio. E os fundos de pensão entraram em todas. Privataria, é dinheiro. Se houve desvio de dinheiro público, nós queremos ele de volta. Se houve, não houve, viu? Se houve, não houve, viu? Mas qual é a diferença do mercadante, desse pessoal lá do Lula e da Conceição Tavares? Eu acho que há uma Na hora diferença. de chegar nos PHDs, ficam todos iguais. Se nivelam. Pode crer. Se acotovelam para executar o mesmo programa. Agora, mas sabe, PhD o senhor tem também. Que o meu julgamento principal... O senhor tem um PhD, que é o professor Magabeira Unga. Sim. Ah, bom. Ah, Isso é uma bom. outra questão. Ele é um colaborador, é um quadro do nosso partido. PhD, Nós não estamos fazendo ele candidato governador, da a coisa está no República. mínimo empatada. Não está, PhD, nós não estamos fazendo ele candidato governador, da a coisa está no República. mínimo empatada. Não está... Porque aquilo dá negócio. Um garoto vai à escola, incapaz de aprender, porque tudo que ele come é merenda escolar. O seu lanche é quase nada, farinha superfaturada, mas quem desviou a grana come caviar. Na porta do Congresso acontece um protesto, só que ninguém vê a grande multidão. É o protesto das almas daqueles que se foram por falta do dinheiro da corrupção. Me diga, Vossa Excelência, como é que o senhor consegue dormir? Como se dobra a consciência pra se sujar de sangue e não sentir? Na porta de um hospital, um doente passa o dia à espera do atendimento que não vai chegar. O figurão usou a verba pra pagar sua cirurgia de rejuvenescimento e implante capilar. Me diga, Vossa Excelência, como é que o senhor consegue dormir? Como se dobra a consciência pra se sujar de sangue e não sentir? E o protesto dos mortos enche a Praça dos Três Poderes, se expande até os palácios e segue invisível, invade ministérios em busca do impossível. Se expande até os palácios e segue invisível, invade gabinetes em busca do impossível, em busca de justiça, em busca de justiça, em busca de justiça. Diga, Vossa Excelência, como é que o senhor consegue dormir? Como se dobra a consciência pra se sujar de sangue e não sentir?
sente. Eis que o Brizola me convenceu a ir lá no túmulo e eu fui. Em São Borja. Eu fiquei impressionado. Eu tenho uma pergunta. Eu acho que o Lula é a própria inexperiência, ainda tem o agravante, o Lula, que não gosta de trabalhar. Governador. Você sabe que eu não gosto de trabalhar. Ficou 4 anos. Governador. Eu acho que nenhum de vocês ficaria 4 anos dependendo apenas do partido. Nós temos que unir os miseráveis, os trabalhadores, aqueles que são oprimidos, aqueles que são explorados, para que nós mesmos conquistemos a nossa liberdade. E o que nós vamos colocar no lugar? Essa é uma das questões que separa o sindicalismo do anarcossindicalismo, ou sindicalismo revolucionário. O sindicalismo ele surge, principalmente na Inglaterra, com as trade unions. Então a primeira grande lição, sindicalismo é o unionismo. É você perceber que você tem coisas igual com as pessoas que estão do seu ombro. Você vive sob a mesma exploração, você tem o mesmo patrão. E o patrão tem interesses diferentes. Por isso a gente se une para lutar pelos nossos interesses. E entre os nossos interesses está o respeito ao trabalhador, a dignidade do trabalhador, as condições de trabalho, as condições de saúde, as condições de moradia. Não apenas o salário, mas o salário também. E principalmente o tipo de sociedade que nós queremos. Porque o sindicalismo que surgiu nas trade unions, eles terminaram se erigindo sobre uma luta política. E terminaram se desenvolvendo num partido político, que foi o Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores na Inglaterra, Partido Trabalhista inglês. Muitos trabalhadores eventualmente seguiram esse caminho. E da admiração do Brizola pelo Getúlio. Porque o Brizola, em determinado momento, começou a conversar com o Getúlio. Começou a conversar. E era uma coisa que eu fiquei espantado. Ou seja, ele estava conversando com admiração, como se o Getúlio estivesse ali ouvindo ele. E de repente o Brizola falou: Lula, quer conversar com o Getúlio? É impensável, então, Brizola apoiando Lula no segundo turno, é absolutamente impensável. Pode ficar certo que nós, nesses dois, não embarcamos. Pode ficar certo que... Eu não quero conversar. Mas aí ele me apresentou, o Brizola me apresentou para o Getúlio. Pegou na minha mão e falou: olha, Getúlio, doutor Getúlio, acho que era. Olha, doutor Getúlio, aqui está um operário que não gosta de trabalhar. O Lula não tem caráter. Aqui está um operário que não gosta de trabalhar. Não tem caráter. O Lula é um oportunista. Lula, na verdade, é o homem do Pac. Ou no inglês, do Pac-Man. Eu, particularmente, como parte da esquerda brasileira, sou responsável. Porque nós fizemos de conta que um operário é igual à classe. Um operário, sabe, que você não foi, que eu não fui. Esse é o operário que nós vamos apoiar agora, Getúlio, para fazer aquilo que a gente queria fazer. O Brasil não tem sindicato porque os sindicatos foram destruídos por Getúlio Vargas, Como Marx disse há 150 anos, que a libertação da classe operária só será obra da própria classe operária, nós confundimos as duas coisas. A gente achou que tinha chegado ao paraíso. Empresários acataram parte das reivindicações para pôr fim à greve. As lutas, no caso, e essa também se evidencia, não era somente pela melhoria das condições de vida e de trabalho, mas é um esforço de tentar criar condições mínimas de democracia no Brasil, onde
as associações, as organizações de trabalhadores fossem reconhecidas como um elemento legítimo na sociedade. Esse é um momento em que isso acontece. Assim como na greve geral, os recentes protestos também se espalharam por várias cidades, os manifestantes se valeram de ações diretas e as reivindicações foram parcialmente atendidas. O caráter popular da greve 17, na minha apreciação, é mais evidente do que as atuais manifestações. Nem por isso as atuais manifestações são menos justas, né, e menos importantes. Então não sejamos nostálgicos, mas façamos, obviamente, o elogio àquilo que do passado ficou e que nós, em alguma medida, estamos nos beneficiando. E a ação direta, certamente, é o elemento de benefício para 1917 e para os tempos atuais.